Marcos, capítulo 2, versículo 1. E eu quero ler somente esse versículo de número 1. Glória a Deus. Já está na tela, escrito assim: E alguns dias depois, entrou outra vez em Cafarnaum, e soube-se que estava em casa. Repita a última frase comigo. E soube-se que estava em casa. Só mais uma vez. E soube-se que estava em casa. Senhor, nós temos acabado de ler apenas um versículo da Tua palavra. Há uma profundidade aqui, Senhor, porque isso quer dizer que o Senhor tinha uma casa que o Senhor morava. Nós não sabemos se essa casa era de aluguel, de quem que ela era, mas o Senhor estava em casa. E o Senhor sabe o que subiu ao meu coração agora à tarde, enquanto eu estava de joelhos ali, dobrado no meu quarto, orando e buscando da parte do Senhor a palavra. O Senhor conhece o que os irmãos estão aqui dentro, o que nós estamos aqui dentro desse templo, precisamos de ouvir. E aqueles também que estão nos acompanhando, Senhor, pela internet, o Senhor conhece a necessidade de cada um em particular. E eu creio que o Senhor é um Deus que fala através da Tua palavra. A Tua palavra, ela tem o poder renovador, ela é uma profundidade inesgotável. Por isso, Senhor, nós nos colocamos à disposição do Senhor para ouvir não o que queremos, mas o que precisamos ouvir. Assim oramos no nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, podem se assentar, mantenham as vossas Bíblias abertas. Nós vamos caminhar por alguns textos na Bíblia Sagrada. Eu gostaria, olhe para cá, para nós começarmos. Eu gostaria de começar dizendo para os irmãos que o ministério de Jesus viveu 33 anos e talvez 33 anos e meio, aproximadamente. E nós sabemos que o ministério, que o ministério de Jesus foi um ministério curto, não é? O ministério de Jesus foi um ministério curto, mas foi um ministério intenso, não é? Nós sabemos da infância de Jesus e sabemos sobre ele até os 12 anos de idade. Dos 12 aos 30, nós não temos conhecimento do que foi a vida de Jesus, as atividades de Jesus, a não ser o que a Bíblia diz, que ele morava com seu pai adotivo e com a sua mãe, e que ele ajudava, né, trabalhava na carpintaria ou na marcenaria. É a profissão do meu pai, e eu também fui criado dentro de uma marcenaria, né? Fui criado dentro da marcenaria, minha família toda é uma família de marceneiro, né? O pastor Divino, né, Marquinhos? Marquinhos não pegou a profissão, né, Marquinhos? Mas sabe bem o que é. Pastor Divino marceneiro, tio Sebastião lá em cima, tremendo marceneiro, tio Amezindo. Eu acho que os meus tios, vários deles aprenderam na carpintaria. Os meus dois irmãos continuaram como carpinteiro e eu fui marceneiro, e eu desisti e fui trabalhar para o marceneiro. Resolvi não ser marceneiro, mas trabalhar para o marceneiro. Mas sei pregar um prego e sei também fazer alguns cortes, entendeu? Lixar eu não tinha muita vocação, que me arrepiava todo, me dava um negócio, mas eu era obrigado, né? E tal, que o pai ensinava a gente a trabalhar, né? Foi uma coisa muito boa, muito bem. Então Jesus, nós sabemos que dos 12 ao 30 ele viveu com seu pai adotivo, na marcenaria e tal. Mas quando chegou aos 30 anos de idade, ele começou o seu ministério, porque para isso ele havia vindo. Para isso ele havia vindo. Eu não sei se os irmãos se lembram, mas devem lembrar, que até os sacerdotes do Antigo Testamento, ele era preparado durante a sua vida, mas ele começava a exercer o seu ministério aos 30 anos de idade, né? Nós lembramos disso quando eu preguei aqui 3 terças-feiras sobre o profeta Ezequiel. Eu falei sobre isso, que ele foi para a Babilônia, mudou de casa, mas não perdeu a chamada nem o ministério, né? Ele carregou consigo o ministério e a chamada, mas tudo bem. Jesus começa então o seu ministério, e o ministério de Jesus seria um ministério breve, um ministério curto, um ministério de 3 anos, 3 anos e pouquinho. E o que eu gostaria de dizer para os irmãos é que o ministério de Jesus foi um ministério muito intenso. Quando você pega para ler o Novo Testamento, Mateus, Marcos, Lucas e João, você vai ver que Jesus
as atividades do ministério de Jesus, elas eram atividades de movimentação. Eu sempre, quando eu vou pregar sobre missões, eu falo que um dos modelos, o modelo do ministério de Jesus, é que Jesus se movimentava, e que ninguém consegue fazer nada para Deus se não movimentar. Entendeu? Ah, pastor, eu tenho uma chamada tremenda, o irmão profetizou que eu vou não sei o quê, que eu vou cantar em tal lugar, pregar em tal lugar, que me viu dentro de um negócio daquele que tem asa de aço, não é verdade? E tal, me viu, mas ele não vai num culto numa casa particular, entendeu? Ele não faz uma visita no hospital, ele só fica com aquele sonho que na realidade, meu filho, como é que você vai chegar num lugar se você não é fiel naquilo, nas mínimas coisas? Entendeu? Tu tem que envolver com ele. E Jesus, o ministério de Jesus é um ministério muito intenso, de movimentação. A prova é que tinha dia que eles saíam e afastavam um pouquinho para descansar, porque eles estavam tremendamente esgotados. Porque você imagina lidar com 10 mil pessoas, 6 mil pessoas, 5 mil pessoas, expulsar demônios, né? E os irmãos sabem que tem essa experiência, essa área de expulsar demônio. Você vai expulsar um demônio, quando você tira a mão do endemoniado, ou está orando do endemoniado, há uma influência terrível, né? Um peso espiritual. Você imagina que peso espiritual havia nisso tudo. E Jesus, como homem, ele cansava. Jesus, como homem, ele tinha sede. Jesus, como homem, ele tinha fome. Jesus, como homem precisava dormir, porque ele era 100% homem e 100% Deus. Só que o que eu quero, só estou dando uma introdução. O que eu quero mostrar para você é que o ministério de Jesus foi um ministério intenso. E eles às vezes tentavam falar, Jesus e tal, o senhor podia dar tipo uma pausa e tal. Jesus falou, olha, a noite vem quando ninguém mais poderá trabalhar. Mas Jesus falou uma palavra antes: devemos trabalhar enquanto é dia. Devemos trabalhar enquanto é dia, porque a noite vem quando não haverá mais oportunidade de trabalhar. Jesus falava da importância de aproveitar o tempo. Então o ministério de Jesus era um ministério de movimentação. Vou provar para você. No texto que o pastor Gerson leu, a pedido meu, o pastor Alexandre pediu, Mateus capítulo 9, versículo de número 32 em diante, olha o que está escrito para a gente repetir aqui, para provar para você. E já já eu chego realmente onde eu estou querendo chegar. Mateus 9, versículo 35, está escrito: e percorria Jesus o quê? Todas o que? As cidades, aldeias, ensinando nas sinagogas deles, pregando o evangelho do reino, curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. Mantém, por favor, esse versículo. Aí está dizendo que Jesus percorria todas as cidades, depois ele ia para as aldeias, depois ele ia nas sinagogas. Presta atenção que começa de forma decrescente. Ele está pregando na cidade, ele aí uma aldeia, ele está pregando numa sinagoga, daí a pouco ele está pregando numa rua, e eu anotei aqui, ele pregava na cidade, pregava nas aldeias, pregava nas vilas, pregava nas sinagogas, pregava nas ruas, pregava na beira do mar, pregava na praia, pregava no deserto, pregava na beira de um poço. Tinha parado para pensar nisso? Pregava na beira de um poço. Mas aí hoje o que saltou ao meu coração foram as casas que Jesus entrou. Preguei sobre isso outro dia. Algumas casas que Jesus entrou. Irmãos, me deu uma alegria na alma, sabe por quê? Uma casa que Jesus entra, ela não tem como permanecer a mesma casa. Você concorda comigo? Uma casa que Jesus entra, ela não tem como permanecer a mesma casa. Primeiro, muda a música. Não é Chorãozinho e Chitoró mais, entendeu? Não é o Carlos Roberto mais, ou melhor, Roberto Carlos mais, entendeu? Não tem mais fio de cabelo no paletó, não risca mais o nome da agenda, né? Eu nem lembro mais nome de música do mundo, não tem tempo, não é verdade? Não tem mais Beatles, não tem mais não sei o quê, não é? Não tem essas músicas de sertanejo universitário, não é verdade? Crente não escuta essas coisas não, irmão, porque na casa do crente tem adoração. Na casa do crente tem louvor. Você está entendendo como? Né?
Na casa do crente que Jesus está, não tem baralho mais, que o crente não joga baralho, entendeu? Na casa do crente não tem maço de cigarro mais, entendeu? Na casa do crente não tem garrafa de uísque. Na casa do crente não tem garrafa de cachaça. Na casa do crente ele não é colecionador mais de cerveja. Ah, pastor, mas essa pinga aqui tem 50 anos, pode ter 51. Mas agora você não bebe mais a que refresca pensamento, você não bebe mais a que desce redondo, você não bebe a caninha mais 51. Amém, irmão? Porque na casa que Jesus está, o ambiente é diferente. Na casa que Jesus está, não tem mãe xingando menino de capeta. Seu capeta, sai para lá. Não tem mãe jogando faca em menino. Não tem mãe, não. Não tem marido alterando a voz, dando tapa na mesa. Não tem mulher gritando para os vizinhos dizer: a vizinha está nervosa hoje, não é verdade? Não, irmãos, porque é um ambiente de paz no lugar que Jesus está. Porque no lugar que Jesus entra tem alegria, tem comunhão, tem gozo. Amém, irmão? Então, no lugar que Jesus entrava, ele mudava o ambiente. E eu comecei a fazer uma lista aqui, porque outro dia eu fiz essa lista, não deu tempo de falar nela, em algumas casas que Jesus entrava. Aleluia. Aleluia. Deixa eu fazer uma perguntinha para você aqui, básica. Já entrou lá? Lá na sua casa ele tem liberdade? Oh, glória. Oh, glória. Vou falar um negócio agora, não vou forçar o texto. No livro de Êxodo, capítulo de número 12, o Senhor falou com Moisés: Moisés, você vai pegar um cordeiro de 1 ano, vai prender dentro de casa. Esse cordeiro, ele não pode ter mancha, porque aquele cordeiro era o tipo de Cristo, e ele tinha que ficar preso, do 10º dia, tinha que ficar preso dentro de casa até o dia da morte. Só que o cordeiro não ficava amarrado dentro de casa, o cordeiro ficava solto. Isso quer dizer que o cordeiro solto dentro de casa, ele tem liberdade em todos os ambientes da nossa casa. Opa, eu achei interessante. Ele tem liberdade no nosso quarto, ele tem liberdade no escritório, onde se navega na internet. Não precisa virar a tela para a parede, porque o Espírito Santo está do lado e sabe por onde eu estou navegando. O cordeiro assenta à mesa, e se o cordeiro assenta à mesa, não há espaço para fazer churrasco de crente na hora do almoço. Você viu falar o que fulano de tal? Vamos tostar ele aqui. Você viu falar aquele cantor? Você viu falar aquele pregador? Você viu falar? Não, porque Jesus está à mesa, e a mesa é lugar de comunhão, a mesa é lugar de compartilhar. Você sabe por quê? Porque aí quando vem uma luta, você tem um lugar que você sabe que Jesus está, na ambiência do seu quarto. Você mete o joelho no chão e fala: Jesus, é aqui que nós dois conversamos, é aqui que nós dois nos encontramos. Eu não sou muito disso não, mas estou empolgado. Diga para uma pessoa que está no lugar: casa que Jesus está é diferente. Diga. Agora você tem coragem de dizer assim: ainda bem que lá em casa ele está. Ô Marquinhos, é por isso que o Jean cantou o hino. Como é que é o hino que ele canta? Eu convidei Jesus para morar lá em casa. Eu convidei Jesus para morar lá em casa. Os meninos não perdem, não. Olha, como é que os meninos, na hora que eu pensei no hino, já pôs lá o máximo, Josué? Vamos de novo? Eu convidei Jesus para morar lá em casa. Eu convidei Jesus para morar lá em casa. Tá tudo combinado entre eu e depois dessa vida eu vou morar na casa dele. Achei esse hino muito bonito, não é verdade? Então, irmãos, quando Jesus... Aí eu queria agora assim, que Jesus, mesmo sendo fadigado, eu acho que Jesus é fadigado.
Fadigato que eu falo assim, acelerado, assim, para andar, né? Caminhava e tal. E era ligado, Jesus era ligado. Não, chega, você tá... Não, tadinho de mim. Porque Jesus, não tem pessoa que você já viu que a pessoa que é desligada? Está acontecendo um monte de coisa, está assim. Mas por que o senhor acha que Jesus é assim, pastor? Eu vou te falar por quê. Jesus estava indo para a casa de Jairo, sim ou não? Ele parou para atender a mulher do fluxo de sangue, sim ou não? Aí Jesus está lá curando a mulher do fluxo de sangue. Tal e tal, filha, a tua fé te salvou e tal, tal. E o pessoal está conversando do lado baixinho, falando: Jairo, vai embora, porque a sua menina já morreu. Deixa Jesus aí. Aí Jesus falou: opa. Jesus falou: não, crê somente. Então Jesus, ele dominava o ambiente que ele estava. Então eu acho que Jesus era ligado. Calma aí, Jairo, eu só dei uma paradinha para atender aqui, mas eu vou na sua casa. Eu estou indo para lá, entendeu? Então tá. Aí Jesus vai, daqui a pouco Jesus entra numa casa. Eu queria mencionar algumas casas. A primeira casa que a Bíblia menciona aqui, que eu quero falar com você, é a casa do casamento que ia ter lá em Caná da Galileia, em João capítulo 2. Irmãos, eu sempre que faço um casamento, de vez em quando a gente está fazendo uns casamentos aí, né? Esse mês agora no final do mês vai ter casamento aqui na Assembleia. A menina vai casar, mas que é menino. João capítulo 2. O que vocês estão rindo? Não, mas menino não é criança não, irmão. Eu falo menino da forma carinhosa, né? Aí eu não vou convidar, porque eu não estou com convite, então não vou falar quem é, não é verdade? Mas tudo bem. Mas tudo bem. Veja bem, em João capítulo 2, olha bem o que está escrito. João 2:1, vai lá, Josué Márcio, diz assim: e ao terceiro dia fizeram umas bodas em Caná da Galileia, e Jesus estava ali, e estava ali a mãe de Jesus. Agora olha o versículo de número 2, o que está escrito: e foram também convidados Jesus e os discípulos para as bodas. Interessante que tinha casa que Jesus oferecia de entrar, e tinha casa que eles convidavam para entrar. Não, pastor, Jesus não entrava na casa de ninguém sem convidar, não. Eu provo para você que convidava, que ofereceu. O Zaqueu, Jesus falou: Zaqueu, desce aí que eu estou indo lá na sua casa. Amém? É igual alguns crentes falam: pastor, vou comprar umas pizzas, vou comer na sua casa. Por que tem que ser na minha? Porque é uma casa que o pessoal gosta de ficar. E tem uns crentes folgados, entendeu? Estou brincando, irmão. Eu estou engraçado hoje, né? Não é verdade? Mas dá o maior prazer, não é verdade? Não é verdade? Desde que a pessoa leva a pizza, é uma maravilha, né? Estou brincando. Olha aí, Deus está falando aqui, né, irmão? Olha bem. Então escuta só. Né, Davi? Então vamos lá. Convidaram Jesus, mas tem um lugar que Jesus falou que ia sozinho, ofereceu. Agora eu queria que você desse a maior glória que você já deu esta noite aqui. Você sabe que Jesus falou: Zaqueu, eu vou na sua casa. Você sabe que Jesus foi na casa de Zaqueu, mas você sabe que Jesus não podia, que Zaqueu não podia entrar no templo, porque ele era cobrador de impostos. Diante dos judeus ele era considerado uma pessoa rechaçada, rejeitada pela sociedade. Ele não podia entrar no templo. E eu acho interessante que tem um versículo que eu não sei editar, citado mais de uma vez. Jesus chegou perto do templo e certa vez Jesus falou assim: aqui está quem é maior do que o templo. Lembra disso? É só buscar aí na internet. Jesus é maior do que o templo. O Zaqueu não podia entrar no templo, mas aquele que é maior do que o templo, aquele que é maior do que o templo falou: eu vou lá na sua casa. Talvez em algum lugar você é uma persona não grata. O que é uma persona não grata? É uma pessoa que não é bem aceita naquele ambiente. Mas fica tranquilo que não importa, que Jesus está disposto a entrar na sua casa. E tem um detalhe: quando ele pisa, quando ele entra na porta da sala, o orgulho sai na porta da cozinha.
Quando ele entra na porta da sala, a avareza sai na porta da cozinha. Quando ele entra na porta da sala, a maldade sai na porta da cozinha e vai embora, porque a presença de Jesus muda totalmente o ambiente. Deixa Deus usar os meus lábios aqui. Quem sabe as coisas não estão dando muito certo lá na sua casa, é porque Jesus não está tendo primazia lá. Eu contei isso em poucos dias aqui, uma história de um irmão que resolveu, é uma história, dar o quarto da sua casa para Jesus. Falou: Jesus, o quarto aqui é do Senhor, aqui eu oro, aqui eu durmo, aqui é o quarto do Senhor. Toda vez que ele entrava no quarto, o ambiente era assim, suave. Eu falei: Jesus, vou dar a sala também. Eu vou dar o quarto dos meus meninos também. Os meninos até pararam de brigar. Vou dar a cozinha, o ambiente gostoso. Vou dar o banheiro. Senhor, minha casa é todinha do Senhor. Diz que um dia o diabo passou lá na rua e resolveu: falou, vou tentar esse crente aqui, eu quero perturbar ele. Bateu palma. Quando o diabo bateu palma, quem que você acha que foi atender? O dono da casa. Aí diz que o diabo falou assim: desculpa que eu bati na porta errada. No ambiente que está Jesus, o diabo tem que respeitar. É uma história, mas faz sentido, é interessante, porque o Senhor conhece a casa que tem a marca da presença dele. Então Jesus foi convidado para estar nessa casa. E o que eu sempre, quando eu estou fazendo um casamento, eu digo que duas coisas poderiam ter acontecido. Primeiro, eles não terem convidado Jesus. Não, deixa Jesus que esses 12 homens aí, essa turma aí vai chegar, e, sei lá, se vão comer muito aqui na festa de casamento, né? Porque hoje crentes têm fama que come, não tem nada disso, não. Né? Quem sabe? A gente poderia não convidar Jesus, porque ele carrega mais 12. Primeira opção. Segunda opção, Jesus, segunda situação, Jesus poderia ter falado: vou lá não, mexer com esse negócio de casamento não. Mas só que esse assunto de família é tão importante, que nós aprendemos isso com o pastor Alessandro Aguiar há menos de um mês atrás. O Robson está ali, vai lembrar, os irmãos vão lembrar, quem estava lá, que a Bíblia começa com o casamento. Jesus operou o primeiro milagre, começou o seu ministério numa festa de casamento, e os últimos versículos da Bíblia, Apocalipse 22, termina com o casamento de Jesus com a igreja. A importância do casamento, e a importância nos parâmetros bíblicos, ok? Não é bigamia nem poligamia. É um homem e uma mulher, é monogâmico. Segundo, um macho e uma fêmea. Não é duas mulheres casando e nem dois homens, não. Está aqui, eu posso sair processado, mas é um homem e uma mulher que a Bíblia diz. Porque hoje tudo a gente é processado, né? Porque se falar esses troços assim é processado. Mas eu quero dizer para quem quiser processar, fica à vontade, não tem problema não. Do mesmo jeito que vocês querem respeito, vocês precisam nos respeitar. Porque eu não sou obrigado a aceitar a ideia de lá de fora, eu sou obrigado a ficar nos parâmetros da Bíblia. E o Senhor constituiu, é assim, é macho e fêmea, os criou. É assim que a Bíblia. E Jesus falou: eu vou lá honrar esse negócio. Eu vou lá começar o meu ministério lá. Mas eu tenho certeza que aquele casamento deu certo. Por que casamento que Jesus está dá certo? Mas vamos mais um bocadinho aqui, porque o tempo passa tão rápido. Jesus agora entrou numa outra casa. Na casa de quem, pastor Júnior, que o senhor quer falar que Jesus entrou? Essa eu vou falar aquela que eu falei semana passada, sei lá quantos meses atrás, que Jesus chegou na casa de Pedro, né? E eu queria chamar a sua atenção, porque o detalhe aqui dessa visita na casa de Pedro, ela é muito importante, porque no Evangelho de Mateus,
ela conta a história, no Evangelho de Lucas, capítulo de número 4, vamos lá, veja bem o que está acontecendo. Lucas, capítulo de número 4, tem uma série de coisas acontecendo. Lucas, capítulo 4, do versículo 1 ao versículo de número 13, nós estamos no estudo bíblico, estamos aprendendo. No capítulo 4, versículo 1 ao 13, Jesus está passando pelo processo da tentação. Número 1, Jesus está passando pelo processo da tentação, do capítulo 4, do versículo 1 ao versículo 13. Do versículo 14 ao versículo de número 32, Jesus foi expulso, ele está na sinagoga, e ele foi expulso da sinagoga, do 14 ao 32. Do 33 ao 36, do capítulo de número 4, ele expulsa um demônio. Cadê? Coloca para mim, Lucas 4, 33 ao 36. O que está escrito? Lucas 4, 33 ao 36. O que está escrito aí? Vamos ver. E estava na sinagoga um homem que tinha um espírito de um demônio, o quê? Imundo. E este exclamou em alta voz, dizendo: que temos nós contigo, Jesus Nazareno? Vieste a destruir-nos? Bem sei quem és. Olha o que o demônio falou sobre Jesus: tu és o Santo de Deus. Irmão, tem crente que não reconhece a divindade de Jesus. O próprio diabo reconhece a divindade de Jesus. O diabo é que falou. Primeiro chamou ele de Nazareno, segundo chamou ele de Santo de Deus. Levante a sua mão e diga comigo: Jesus, tu és o Santo de Deus. Com a mão bem alta: Jesus, tu és o Santo de Deus. Aleluia. Pela terceira vez, quando você disser: Jesus vai curar alguém aqui esta noite, diga: tu és o Santo de Deus. Oh glória, eu senti graça aqui. Jesus é o Santo de Deus. E no versículo de número 35, Jesus diz o seguinte: Jesus o repreendeu dizendo: cala-te e sai dele. E o demônio, lançando por terra no meio do povo, saiu dele sem lhe fazer mal. Versículo de número 36. E veio o espanto sobre todos, e falavam uns para os outros, dizendo: que palavra é esta que até os espíritos imundos manda com autoridade e poder, e ele sai? Que autoridade que esse homem tem? Que autoridade que tem o nome de Jesus. Vou dar 30 segundos para você adorar o nome de Jesus. Por isso que eu amo o hino 154, aleluia. Ó doce nome de Jesus. Ó doce nome de Jesus. Canta comigo bem suave. Que belo é a te cantar, com a alma cheia, e a proclamar. Arranca do fundo da sua alma o nome bom de Jesus. Tem umas mãozinhas levantadas aí. Jesus, ó meu doce Rei. Jesus, verdadeiro Deus. Jesus, sempre louvarei de coração teu nome. A segunda estrofe diz assim, ó. Olha para você ver. Adoro o nome de Jesus. Berebarras. Jamais me falta o seu amor. E põe a paz. Faz o quê? A minha dor. O nome bom de Jesus. Jesus, ó meu doce Rei.
coração seu nome. Eu vou deixar você nos próximos 30 segundos adorar o nome de Jesus. Tão puro nome. Omerando esteva rocala e chove ramas. Que meu pesar pode tirar. Você que é apaixonado por Jesus, adora o nome dele. Foi tentado no deserto, foi para a sinagoga, expulso da sinagoga, expulsou demônio em Cafarnaum. Agora, Josué, coloca para mim o 37 desse mesmo capítulo. E a sua fama divulgava-se por todos os lugares em redor daquela comarca. Agora vamos para o versículo de número 38. Ora, levantando-se Jesus da sinagoga, entrou onde, irmãos? Na casa de Simão. Presta atenção, Jesus está na rua, Jesus está na beira do mar, Jesus está na praia pregando, Jesus está na cidade, Jesus está no deserto, Jesus está na sinagoga. Agora diz que ele entrou na casa de Simão, na casa de Pedro. E quando Jesus chegou lá, o texto diz que a sogra de Simão estava enfermo com muita febre. E rogaram-lhe por ela. Algumas perguntas aparecem aqui. Você acha que Pedro pode ter chamado Jesus para ir na casa dele? Eu penso que sim. Mas eu penso também que Jesus, como homem, não, mas como Deus, sabia que ela estava enferma. E se Pedro tinha sogra, é porque ele tinha esposa. Não é verdade? É lógico, não é? E você sabe que a esposa do obreiro nem sempre é lembrada, né? Todo mundo conhece. Eunice falou assim, é verdade. É verdade. A esposa do obreiro nem se lembra. Está aqui o pastor fulano de tal, não sei o quê. Aí o pastor cutuca lá no dirigente e fala, minha esposa também está aí. Aí ele falou, irmão, desculpa, está aqui o pastor tal, a mulher dele está aí. Não, mulher não, a minha esposa tem nome. Amém? Eu aconselho os pregadores que estão aqui, cantores, se você for em algum lugar, cumprimenta o pastor e procure saber o nome da mulher dele. Você vai ser muito aceito se você fizer isso, ok? É muito interessante isso. E eu imagino que Jesus, no seu coração, disse, a sogra do meu companheiro Pedro está doente, e a esposa dele, só de tolerar o Pedro, irmão, já era uma crente boa. Não é verdade? Você concorda comigo? Eu acho que ela já era uma boa crente, você está entendendo? Pedro meio assim nervosão, meio, né, e tal, e talvez não tivesse, né, muita paciência e tal, mas ficar o tempo todinho em casa, e para o Pedro acompanhar a cabeça de Jesus, no ministério de Jesus, Jesus falou, vou lá e vou curar a mãe da mulher de Pedro, vou curar. Entrou dentro de casa, meus irmãos, e o texto diz que Jesus chegou, que ela estava tremendamente doente, com muita febre. Estava com muita febre. Jesus chegou, o que está escrito no versículo de número 39? Inclinando-se para ela, repreendeu a febre, e esta a deixou. E eu gosto demais do resto do versículo. O que está escrito assim? E ela, levantando-se logo, servia-os. Sabe qual é a frase que brota na minha alma? Curada para servir. Boa essa, né? Curada para servir. Tem gente que recebe a bênção e continua deitado. A mulher falou, já que me curou, vou servir. Já que ele operou o milagre na minha vida, vou servir. Amém, irmão? Eu acho que essa é forte, não é verdade? Já que ele operou o milagre na minha vida, o meu papel agora é
servir. E começou e foi servindo. Mas tudo bem. Vamos caminhar para a gente concluir, que eu vou terminar mais cedo hoje, tem os atendimentos, tem um compromisso ainda, mas vamos falar mais umas 2 casinhas aqui que Jesus foi, que ainda são 8 horas e 34 minutos, vamos mais uns 10 minutos. Uma outra casa que Jesus entrou, que eu acho ela uma casa assim, bastante interessante também, é a casa de Levi. Está escrito em Lucas capítulo 5, do 29 ao 30, vai lá, Lucas capítulo 5, 29, vamos começar do versículo de número 27, que diz assim: e depois disso saiu e viu um publicano chamado o quê? Levi, assentado na recebedoria, e disse-lhe, falou com ele, segue-me. E eu gosto desse negócio aí. O que está escrito no versículo seguinte? E ele deixando o quê? Tudo, levantou-se e quem assistiu The Chosen aí sabe, né? Que o Levi era assim, né, tudo armadinho, né, organizadinho, na verdade. Mas ele largou tudo e foi acompanhar a cabeça de Jesus. Porque ele entendeu o chamado era mais forte do que a profissão. Ele entendeu que o chamado era mais forte do que o cargo que ele exercia na sociedade. E o que o abençoado do Levi fez? Um banquete na sua casa. E levou quem, irmão? E disse ali, e havia ali uma multidão de publicanos e outros que estavam com ele à mesa. Mas no versículo de número 30, quem está lá com ele também? E os escribas deles e os fariseus murmuravam contra os seus discípulos, dizendo, por que Jesus está aí comendo e bebendo com esse monte de publicano e pecador? Ao versículo de número 31 vai dizer, e Jesus respondendo disse-lhes, não necessitam de médico os que estão são, mas quem precisa de remédio. Aí eu vou falar um negócio com você um pouquinho interessante e forte, e você pode utilizar, quem gosta de pregar e passar para frente aquilo que aprende, eu tenho aprendido isso e tenho passado para frente, que Jesus às vezes ele se contradizia. Você vai concordar comigo, sim ou não? Vai não, né? Deixa eu explicar que você vai concordar que Jesus às vezes tinha algumas contradições dele. Jesus mandando os seus discípulos disse, olha, vocês não falam com o publicano, vocês não ficam caçando fariseus, vocês não chegam na casa de samaritano, vocês foram enviados aos filhos, como é que a Bíblia diz? Vocês foram enviados aos da casa de Israel, aos filhos da casa de Israel. O propósito de vocês é vir. Mas aí daí a pouco Jesus está conversando com a samaritana. Daí a pouco Jesus está na casa de um publicano e de um pecador. Mas Jesus, você não falou que não podia, agora você está fazendo. Aí Jesus falou, em nome do amor, eu estou disposto a me contradizer. Não, eu acho que você não pegou não. Em nome do amor, ele estava disposto a se contradizer. Quer ver uma outra prova? 2 situações. Jesus disse para aquele homem que o filho estava terrivelmente endemoniado. Jesus falou, tudo é possível ao que crê. Fechou a questão. Lembra o que o homem falou com ele? Senhor, não estou conseguindo crer não. Ajuda-me na minha incredulidade. Jesus negociou o princípio da fé. Aumentou a fé dele e libertou. Aleluia, 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 aleluia. Tem coisa que ele faz para a gente que a gente não merecia mesmo, mas em nome do amor ele diz. Você quer ver uma outra prova mais forte que Jesus então provou que em nome do amor ele se contradizia? Lembra da mulher que tinha a filha endemoniada em casa? Que ela foi gritando atrás de Jesus, Jesus não respondia nada, e ela já vai gritando atrás de Jesus, e Jesus falou, não, eu não fui chamado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel, não posso te atender e tal. Mas a mulher caiu de joelho, adorou, e Jesus falou, não posso pegar o pão da boca dos filhos e dar para os cachorrinhos. Irmãos, os gentios eram considerados como cachorro. Jesus disse, eu não posso pegar o pão da boca dos filhos e dar aos cachorrinhos, eu não posso fazer isso. Mas eu fico olhando, pensando no olhar daquela mulher, vira para Jesus e disse, ó Senhor, os cachorrinhos
Os cachorrinhos alimentam das migalhas que caem da mesa do seu Senhor. É por isso, irmãos, que às vezes nós, como cristãos, como servos de Deus, tem hora que a gente está certo numa determinada questão, mas a gente precisa abrir mão da nossa razão por amor de alguém que não compreendeu aquilo que está acontecendo. Às vezes é necessário a gente pedir perdão, às vezes é necessário humilhar, voltar atrás, ceder, né? Ceder e tal. Esses dias eu estava fazendo uma visita, eu, pastor Daniel e um outro irmão, fazendo uma visita, e a pessoa questionou: não, mas eu tenho razão. Aí eu disse: mas Jesus não ensinou que se pedir a capa, dá também a túnica? Se obrigou a caminhar 1000, caminha mais um. Aí a pessoa falou: é verdade. Então, quando a palavra de Deus chega, não tem como questionar, não é verdade? Mas aí Jesus abriu mão, Jesus disse: mas eu não posso pegar o pão da boca dos filhos e dar aos cachorrinhos. E ela usou um argumento tremendo, ela que despedaçou, que quebrou o coração de Jesus. Ela disse: Senhor, mas os cachorrinhos alimentam das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. E eu não prego sobre isso sem fazer o comentário que eu vou fazer. Na realidade, aquela mulher, ela entendeu uma coisa, que poderia ser migalha, mas o conteúdo, a essência, era a mesma do pão que estava na mesa. Pegou ou não? É faísca de pão, mas é da mesma massa do pão que está em cima. Aleluia. Veio para o que era seu e os seus não receberam, mas a todos quanto receberam, deu-lhes o direito de serem feitos filhos de Deus. É o mesmo pão, é a mesma graça. Hein? Tá. A fé dela era como o grão de mostarda, a mesma essência. Aí Jesus falou: não tem jeito não, eu nunca vi tanta fé, nem aqui em Israel, eu nunca vi tanto. E essa mulher assinou um cheque em branco. Jesus assinou um cheque em branco para ela. Hoje a gente quase não usa cheque, né, irmãos? Não é verdade? Poucas pessoas usam cheque. Hoje tudo é online, é tudo no Pix. Eu ainda tenho um talão ali ainda, que eu fico com vontade. Olha, antigamente quem tinha um talão de cheque ouro, a pessoa andava assim no bolso assim, né? Sobrando um pedaço assim para mostrar, não é verdade? Hoje não, né? Eu tenho uma conta no Banco do Brasil, tenho uns 40 anos, cheque ouro, bonito, né? E você sabe o que é cheque em branco, né? Você só assina para a pessoa preencher. Jesus assinou um cheque em branco para aquela mulher. Como assim, pastor? Jesus falou: ó, seja feito do jeito que você quer. Está assinado aqui o cheque. Diz a Bíblia que quando ela chegou em casa, a menina estava totalmente liberta. Aleluia. Não precisou dela chegar em casa. Olha o que está escrito: e indo ela para a sua casa, achou a filha deitada sobre a cama, pois o demônio já tinha saído. Aquela menina deveria estar com o corpo todo doendo, de tanto se debater por causa do demônio. A menina agora está dormindo tranquilamente, porque o que perturbava ela foi embora pelo poder do nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu despontei aqui, mas eu estava falando de Jesus na casa de Levi, e eles questionaram, né? Por quê? É porque Jesus vai onde aparentemente não pode ir, mas em nome do amor, ele vai lá e muda a história. E eu concluo aqui, eu tenho muitas casas aqui, deixa eu ler as casas que eu tenho aqui. Jesus foi na casa do casamento em Caná, Jesus foi na casa de Pedro, Jesus foi numa casa em Cafarnaum, Jesus foi na casa de Levi, Jesus foi na casa de Simão, Jesus foi na casa de Jairo, Jesus foi na casa de Marta, Maria e Lázaro. Não, essa aí Jesus era manso lá, né? Desculpa aí, Jesus, não leva a mal não, mas Jesus era tranquilo. Ele chegava, comia, dormia. Aleluia.
E a Marta fadigada: vamos fazer comida para o mestre. Aleluia. E a Maria nos pés dele, ouvindo tudo quanto ele falava. Oh, que maravilha. Mas Jesus não foi só na casa de Marta, Maria e Lázaro. Jesus também foi na casa de Zaqueu. Eu já falei. E outra coisa, Jesus também foi caçar os discípulos numa outra casa, no cenáculo. Jesus chegou lá, estava todo mundo escondido por causa da ressurreição, estava todo mundo com medo. De repente Jesus apareceu lá dentro, ressuscitado, apareceu lá dentro. Oh, glória. Jesus também esteve na casa de Caifás, não é? Quando ele estava sendo julgado, foi na casa de Caifás. Jesus também entrou numa casa lá em Emaús. Os discípulos no caminho de Emaús, lembra? De que vocês estão falando aí? Acerca de Jesus. Por acaso você é forasteiro por aqui afora? Você não sabe das últimas coisas que aconteceram aqui? Jesus não mentiu, né? Jesus só omitiu, né? Jesus falou: quais? Eles perguntaram: quais? Aí Jesus foi dando um estudo bíblico para eles. Aleluia. Quando chegou lá em Emaús, entra Jesus aqui um pouquinho. Quando assentaram à mesa, foi partir o pão. Eu não sei se foi na hora que Jesus partiu o pão, apareceu a mão dele assim com a marca, sabe? Aí eles viram que era ele e foi aberto os olhos. Aí eles falaram: fica, Senhor, mais um pouquinho. Lembra desse hino que a gente cantava? Como é que é? Fica, Jesus, mais um pouquinho. Como é que é? Como é que é? Esqueci. Ah, é o Divino Companheiro, é? Essa aí. Como é que é o coro desse aí? Pera aí, segura aí. Põe o coro, ô Márcio. Fica, Senhor, já se faz tarde. Tens meu coração para pousar. Faz o seguinte: faz em mim morar da permanente. Senhor, fica, Senhor, meu Salvador. Aí você se lembra que quando Jesus saiu, o que um falou para o outro? Só lembra, pastor Jess? Lembra, Robson? Lembra, Alexandre? Por isso que o coração da gente estava ardendo. E a gente não sabia que era ele. Porque quando ele está, o coração arde. Tem alguém com o coração ardendo aqui esta noite? Eu não estou pregando nada diferente. Eu estou simplesmente lendo a Bíblia Sagrada com você e dizendo que quando ele está é diferente. Eu não estou lembrando do outro hino, mas eu acho que é daquela dupla dos dois irmãos. Não vai sem eu antes te falar como tu és maravilhoso, presença alegrou este lugar. É esse aí também. Na casa que Jesus está, o coração arde. Hoje de manhã, ontem eu perdi o sono de 3h10 para frente, eu não dormi, fui para a oração. Hoje de manhã acordei muito atribulado, muito angustiado, muita coisa. Meti o joelho no chão, e Eunice veio e dobrou o joelho perto de mim, foi orando, a gente foi orando. Eu não sabia que durante o dia Deus estaria me dando grandes vitórias. Deixa eu te falar uma coisa: o coração do crente precisa arder com a presença de Jesus. Aleluia. Hoje eu aconselhei uma pessoa longe daqui. Ela estava longe daqui. E eu falei: minha filha, faz assim, assim, assim. Peça perdão, reconcilie, porque este é o caminho. Ela falou: pastor, o que o senhor está me orientando é de Deus. Eu farei. Você sabe por que, queridos, crente que tem Jesus em casa é totalmente diferente. Fica de pé comigo então, em nome do Senhor Jesus.
Marquinhos, eu estava tentando lembrar, eu acho que esse a gente não sabe cantar, é da Raíssa e do Ravel. Eu falo assim, eu conheço esse jeito de partir o pão. Esse é bonito também, uma hora vocês cantam ele, né? Como é que é o começo dele, hein? Eu tenho uma luta, porque eu não sei os hinos, né, irmão? Aleluia, glória a Deus. Se alguém souber, pode cantar. Alguém sabe? A tarde caía e os 2 discípulos caminhavam. Vamos subir o tom um pouquinho, vamos? Vamos subir o tom um pouquinho, Marquinhos? Vocês cantam esse hino aqui no ciclo de oração? Não, né? Então larga para lá, a gente não sabe, né? Esse pedacinho é que eu sei. Esse pedacinho é bom, Marquinhos. Eu conheço essa voz, eu conheço esse jeito de partir o pão. É o nosso mestre, toda a salvação. Fique aqui conosco e não vai embora. Um falava com o outro com muita emoção. Algo diferente com a sua glória. Estou saindo daqui mais apaixonadinho com Jesus. O Senhor é maravilhoso. Ei, levante as suas mãos comigo para a gente fazer uma oração de gratidão. Aleluia. Que bom, Jesus, ter o Senhor em casa. Eu me lembro que a minha filha Fernanda tomou um tombo em frente ao fórum aqui. Ela estava andando no quadro da bicicleta da Mônica, do pastor Simar. E ela tomou um tombo. Acho que é dela, né, Eunice? Da Mônica, parece. Tomou um tombo em frente ao fórum. Aquele Gininho ali, o vizinho ali, botou ela num Fiatzinho 147 e levou para o hospital. E eu estava aqui na oração, uma quarta-feira à noite. Chegou, era o templo antigo. Chegou a notícia: sua filha caiu, está no hospital. E eu parti para o hospital. Quando cheguei lá, o ouvido sangrando, sangrava. Tirava um algodão, sangrava. Colocava outro algodão, sangrava. Colocava outro algodão, sangrava. Naquela época não era tanto. Daqui no Manhuaçu era estrada de chão, aparelho de tomografia, nem sei se tinha só raio-x. E eu me lembro que no quarto, eu e Eunice, vem cá, Eunice, botei a mão no ouvido dela e falei: eu repreendo esse sangue em nome de Jesus. A enfermeira tirou o algodão embebecido de sangue e colocou um algodãozinho novo. Outro dia, 6 horas da manhã, a enfermeira voltou. O algodão estava branquinho como a neve. Porque ele, quando está em casa, ele é o socorro presente na hora da angústia. Quando Jesus está em casa, você pode dormir tranquilo. Já que eu estou lembrando, vou contar outra. A nossa casa ali era metade, né? Eu lembro, os meninos aqui lembram que era só a metade. Rafael resolveu dormir lá na casa da avó Neri, do vô Joaquim. Foi para lá. Devia ter uns 8 anos, talvez. Não me lembro. O telefone era aquele... Lembra? Aquele telefone assim, ó. 00:30, meu telefone tocou. Levei maior susto. Era o Rafael ligando, lá da casa da avó dele, e dizendo: papai, não estou conseguindo dormir, papai. Eu falei: dobra o joelhinho na beira da cama e ora, meu filho, que você vai dormir. E desliguei o telefone com um sono tremendo. Meia hora depois, falei: o que foi? Não estou conseguindo dormir não, papai. Por favor, vem me buscar. Eu falei: não, papai vai orar com você que você vai dormir. Jesus abençoe esse menino, dá sono. Orei: pode deitar que você vai dormir. Meia hora depois, papai, por favor, vem me buscar.
Desci de pijama, peguei meu Fiat 147 a álcool, ele conseguiu pegar. Cheguei lá, abri a porta, trouxe ele, guardei o carro, subi, botei no quarto, na caminha dele, deitei no canto dele, o braço dele no meu, aqui, ele deitado no meu braço. Com menos de 5 minutos, Rafael estava dormindo. Porque Rafael não precisava da casa da vovó e da casa do vovô naquele dia. Rafael precisava do braço do papai. Você tem um Cristo. Que o salmista disse: ainda que meu pai e minha mãe me abandonar, o Senhor, ainda que teu pai e tua mãe te abandonar, o Senhor te acolherá. Deita nos braços dele essa noite e diga: eu vou dormir, Senhor. Porque candarramachou-me enesse acai. Talvez você não tenha a figura do pai, porque você teve algum problema na sua família, mas você tem um pai eterno que te abraça, você tem um Cristo que te ama e te entende, e você tem uma igreja que te abraça esta noite. Escolha alguém do seu lado, põe a mão no ombro de alguém que está do seu lado e diga assim: ainda bem que a gente tem ele. Deixa eu orar por você. Ore por uma pessoa que está do seu lado. Põe a mão aí, Alexandre, ora para essas menininhas. Essas meninas estão precisando de oração. Senhor, ore por alguém que está do seu lado. Ore por alguém que está do seu lado. Está doendo, mas também está te ensinando. Toda promessa tem um tempo de espera. Nessa guerra, fica tranquilo, não te desespera, pois o Deus mantenha calma, não perca a fé. Se o teu joelho está no chão, Deus está consolando aqui esta noite. Para cada noite que você passou aflito, o seu sorriso é substituído por um hino de vitória. Não ceda agora, não se limite apenas ao teu sofrimento. Deus sabe exatamente o que está fazendo. Por mais que hoje você não esteja entendendo. Agora levante as suas mãos para os céus e adore, porque você tem um Cristo maravilhoso. Eu estou ouvindo barulho de línguas espirituais. Glória a Deus. É uma noite de adoração, é uma noite de presença. Jesus está em casa, Jesus está em casa. Marquinhos, vamos cantar aquela estrofe. Ainda que para te servir, Jesus, eu tenha que chorar, te seguirei, porque comigo estarás. Sofrer contigo é bem melhor do que errar. Joga esta mão lá no segundo andar e canta assim: perdoa-me, porque às vezes não consigo nem falar. Logo as lágrimas meus olhos vêm molhar, como um sinal que tu estás neste lugar. Senhor, nós te louvamos pela tua presença, Pai.
Ainda bem que o Senhor está em casa. Ainda bem que a tua presença é consoladora. Ainda bem que o Senhor não visita, o Senhor mora conosco. E através do teu Espírito Santo, Senhor, que algo tremendo possa estar acontecendo nos corações dos que estão aqui e dos que estão distantes, para a glória do teu nome. Amém. Você pode se assentar, nós vamos louvar o Senhor com o hino da nossa harpa cristã. Aleluia. Vamos cantar um hino da nossa harpa cristã. Eu vou pedir um dos irmãos que canta. O Alexandre. O Marlúcio, pode cantar, Marlúcio? O Alexandre, o hino da harpa cristã. Enquanto isso, nós vamos servir ao Senhor com as nossas ofertas e dízimos para a obra do Senhor. Em seguida, o pastor Alexandre vai concluir para nós aqui, orando, e que Deus abençoe a todos de uma maneira especial.